Olá, tudo bem? Estamos ainda celebrando o Dia de Finados, que foi, na verdade, no dia de ontem. E quero lembrar que não celebramos a morte, celebramos a vida. Os viventes, nós que agora vivemos, fomos ao encontro daqueles que viveram antes de nós e que agora continuam também vivos. De outro modo, claro, na plenitude da vida, mas continuam vivos, porque a vida é dom de Deus e uma vez começada esta vida, jamais termina, porque é dom de Deus. E um grande sentido que brota deste dia é o sentido da comunhão, como rezamos na oração do credo, na missa e em outros momentos também. Nós somos chamados para viver nesta comunhão. Portanto, ir ao cemitério neste dia especificamente para rezar pelos falecidos significa que estamos em comunhão de vida com eles. Eles agora na plenitude e nós aqui nesta temporalidade. E somos cristãos e, portanto, estamos celebrando a vida que nasceu na ressurreição de Jesus. E todos os que vivem esta fé também ressuscitam com Ele. Como lembra São Paulo apóstolo, se nascemos com Ele, se vivemos com Ele, se morremos com Ele vamos viver e também vamos ressuscitar. Então digamos a Deus obrigado pela vida daqueles que viveram entre nós e agora estão junto de Deus. Paz para você. A paz para o senhor também, Padre Ferdinando. Muito bonito, né? E é bom a gente lembrar que quem sabe lidar com a morte aprende a viver bem. É verdade. Entende? E aqui a gente tem, sabe, dando alguns livros que podem nos ajudar também. A editora Santuário, ela nos dá... O padre José Carlos Pereira, ele é um padre que é sociólogo, antropólogo, filósofo, tem um pouco de tudo. Ele nos dá, assim, nos presenteia, além de todos os livros que ele já escreveu, ele diz assim, por que rezar pelos mortos? Né? E ele quer dar um sentido àquilo que é um costume da gente, missa de sétimo dia, ritos fúnebres, né? Qual é o valor de tudo isso para uma pessoa que já faleceu, né? Qual o sentido para nós que continuamos aqui a nossa caminhada? Então, eu acho que é muito importante se apresente esse livro aí, do padre José Carlos Pereira, é um missionário passionista e ele é principalmente um grande pastoralista que nos ajuda a viver bem a nossa vida de cada dia. Outro livro também muito bonito que está aqui, Superar o Luto pela Fé, é da Eliette Gomes, e esse livro vai nos falar sobre experimentar o amor de Deus na maior de todas as dores, que é exatamente o momento da perda de pessoas queridas. Então são pessoas que aprofundaram a reflexão e principalmente a dimensão de fé desses momentos, e elas partilham com a gente. A Eliette também publicou pela editora Santuário, está aqui, Dani, esse livro. São livros fáceis de serem lidos, não são assim tão volumosos, né? E nos ajudam. Você não imagina como um livro pode ser um ótimo amigo em certos momentos da nossa vida, né? E finalmente o nosso padre Fábio Evaristo, ele que toma conta da nossa editora Santuário, ele fez, sabe, dando uma coletânea de orações na dor e no sofrimento. Ele toma, assim, várias orações de outras pessoas, ele coloca a palavra de Deus, é um pequenininho no livro, mas que pode nos ajudar também a vivenciar muitas vezes, principalmente nesse tempo de pandemia que nós não conseguimos celebrar a morte das pessoas queridas, não conseguimos ter um velório. É tão bom que depois em casa, com a família, a gente tem um momento para fazer aquela recordação, aquela memória agradecida das pessoas que faleceram. E ele fez então esse pequenino livro, Padre Fábio, Orações na Dor e no Sofrimento. Muito bom. Padre, interessante que as dicas do senhor hoje respondem algumas perguntas, né? Exatamente. Porque a gente aprende o porquê que a gente deve rezar pelos mortos, né? Sim. Que é um costume, eu mesmo tenho um costume de fazer minha oração todas as segundas-feiras, que é a novena perpétua pelas almas. Sim. Que é uma tradição do meu avô.
Não diga. Nossa, eu faço com tanta fé, com tanto... Ainda mais que eu aprendi com ele, né? Minha mãe, depois comigo. E também superar o luto pela fé. Ou seja, a gente aprender, né? Numa dor, num trauma tão grande, algo que a gente precisa experimentar. Talvez, né? Num trauma muito grande que a gente aprende, algo que a gente precisa saber. Na verdade, a gente vai experimentando, né, Padre? Porque verdade, não é fácil. E também a oração, né? Ou seja, é aprender intelectualmente o que é algo e depois a gente aprender a rezar, que é importante. Essa relação nossa com as pessoas falecidas, ela é interessante porque o nosso imaginário, entende? A gente fica falando onde é que a pessoa foi, onde é que ela está. Alguns acham que as almas ficam aí peregrinando pelo mundo, né? Mas para nós é muito importante aquilo que na doutrina da Igreja Católica a gente chama de purgatório. Purgatório, o que significa? Talvez aquela chance que Deus dá para a pessoa ainda crescer no amor, sabe? E como é que eu cresço no amor? Fazendo bem às pessoas. Então, muitas vezes, eu acho que a nossa devoção às almas do purgatório é a chance que a gente dá para elas intercederem pela gente, sabe? Fazer o bem, talvez aquilo que poderiam ter feito aqui, se esqueceram de fazer, de repente agora, nesse momento de passagem, que é um mistério, não sabemos como é que é essa passagem, nesse momento de passagem, de repente ela intercede por mim, de repente ela faz um bem, faz um ato de amor, sabe? E são esses atos de amor que vão levá-la a encontrar a porta do céu aberta para ela. Né? Que assim seja. Então, esse é o interessante daquilo que a gente chama rezar pelas almas e rezar para as almas do purgatório.